Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. É o pastor Genildo, da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa. Estamos aqui de novo. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com os filhos, com a esposa, com o marido? Está tudo bem no trabalho, nos negócios? Está tudo bem? Se não tiver, no final deste nosso breve contato, estaremos orando por você, ok? Desta feita, nós queremos tratar de um assunto que é bastante interessante. Eu penso que vai servir para você meditar, para você pensar. Vocês já estão acostumados comigo, eu trago tudo anotadinho aqui, que é para poder adiantar o expediente. E eu quero falar com vocês sobre pessoas que são tratadas por Deus diretamente. E não cabe a nós, eu sei que eu tenho pregações outras já aqui no YouTube, eu tenho outras pregações em que eu falei mais ou menos acerca disso, mas cada vez que a gente prega sobre um assunto, nunca sai igual, né? Então eu queria falar um pouco desta feita sobre pessoas que estão sendo tratadas por Deus diretamente. Esse tipo de gente, o pastor não deve se meter, os obreiros não devem se meter, a família não deve se meter, ninguém deve se intrometer nesse assunto. Você sabe que no passado houve pessoas, eu tenho um versículo aqui que eu vou ler daqui a pouquinho, no livro do profeta Jeremias, houve pessoas que Deus tratou deles diretamente. Nós vamos ler um versículo onde o próprio Deus falou para o Jeremias que não adiantava ele orar por eles, porque Deus não iria ouvi-los, né, que não ia ouvir o Jeremias, não ia ouvi-los, não ia ouvir os israelitas quando eles clamassem a ele. Então, isso está aqui, olha, vou pegar aqui para a gente poder meditar, no livro do profeta Jeremias, capítulo 11 e o versículo 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11 e o versículo 14. Olha só que coisa interessante. E depois eu vou falar de experiência pessoal que eu vivi. Então Deus disse aqui para o Jeremias: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim. Então veja que Deus não está falando que não ia ouvir o Jeremias, não ia ouvir o Jeremias no tocante a Israel, certo? Naquele momento não adiantava o Jeremias orar, porque Deus não iria ouvir o Jeremias no tocante a Israel. Claro que se o Jeremias fizesse um outro tipo de oração, Deus, é claro, iria ouvir. Mas a ênfase aqui é que Deus falou que não ia ouvir os israelitas. Eu vou ler de novo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração. Porque não, olha só, está no plural aqui. Não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Quando Deus falou aqui para o Jeremias que não iria ouvir aquele povo, e não iria ouvir nem o próprio Jeremias no que diz respeito a Israel, é porque agora Deus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu vou tratar com eles diretamente. Israel agora é um problema meu, pessoal. Você sabe, meus irmãos, repetindo, e eu já tratei desse assunto em outras pregações, mas nunca é demais a gente repetir coisas quando a coisa vai edificar, quando a coisa vai ensinar, quando a coisa vai ajudar, nunca é demais a gente repetir. Ao longo do meu pastorado, eu já percebi, já vivi, já vi pessoas que estavam sendo tratadas pelo próprio Deus. E eu senti, teve uma ocasião que Jesus falou diretamente comigo,
que eu não deveria. Era um pastor que estava desviado, vou falar rapidamente isso. Isso faz uns 45 anos, mais ou menos, uns 45 anos. Eu comecei a pregar o evangelho, eu era muito garoto ainda. Tive muitas experiências lá na minha adolescência. E esta foi uma delas. Um pastor endemoniado, no velório da mamãe dele, manifestou uma legião de demônios nele. Aí vem um obreiro e ora daqui, vem outro obreiro e ora de lá, outro obreiro ora, e o demônio não saía. E eu estava bem perto desse pastor desviado, que estava fazendo aquela pantomima lá. Chegou um momento em que 12 homens, isto em pleno velório, estava dentro de uma igreja, 12 homens foram lá e cada um pegou num pedaço do corpo desse pastor caído no piso da igreja. E ele conseguia, os demônios, né? Conseguia levantar todos eles para cima. Você já viu o filme do Incrível Hulk? Daquele jeito lá. E aí, eu disse, porque Jesus tinha me dado autoridade para expulsar qualquer tipo de legião de demônios. Eu já tinha expulsado até aquele momento muitos demônios. Eu tinha uma facilidade muito grande, e pela graça de Deus ainda tenho, de expulsar qualquer tipo de demônio. Então eu fiquei com aquela ira santa, né? Com aquela revolta. E falei, eu vou me levantar daqui e vou mandar esses capetas embora, em nome de Jesus. Que história é essa? Naquilo que eu fiz menção de me levantar da cadeira, isso em pleno velório, o Espírito de Deus falou ao meu ouvido e disse, não adianta, não vai sair. Ouviram? Então eu entendi claramente que aquele homem estava sendo tratado pelo próprio Deus. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele foi hospitalizado no Hospital de Louco, que tem lá na minha cidade, Tupã, no Oeste Paulista. Um abraço para todos os tupaenses aí. Eu sei que tenho pessoas que estão inscritas no meu canal aí, inclusive meus sobrinhos todos, né? Um abraço para minha querida sobrinha Paula, meu querido sobrinho, o famoso Salgadinho, né? O Anderson. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos aí de sangue, né? Minha sobrinhada toda aí, na minha querida Tupã. Isso aconteceu aí na cidade de vocês há muitos anos atrás. Então, repetindo aqui, eu aprendi que há pessoas, há situações que Deus toma para si aquela situação. E aí não adianta alguém orar, não adianta alguém fazer jejum, não adianta alguém fazer campanha, se este caso for um caso assim, excepcional. Queria dizer para vocês todos que você e eu, nós devemos orar por todo mundo. É nosso dever, é nossa obrigação. Mas eu estou falando hoje aqui de questões excepcionais. Questão excepcional. A regra é que nós oramos por todos e que todos orem por nós. Mas há pessoas, determinadas situações, que cometem determinados tipos de pecado, tipos de erro, que Deus então ele toma para si aquela pessoa. E ele então trata. Eu fiquei sabendo mais tarde que esse homem do qual eu estou falando ficou internado então no hospital, que eu não sei se existe lá até hoje ainda. Ficou internado 45 dias no hospital. E saiu daquele hospital como se ele nunca tivesse endemoniado, como se ele nunca tivesse tido problema nenhum. Lá no hospital, depois que Deus tratou dele como deveria, ele saiu tudo bem. E o que ele fez, irmãos? Foi procurar a igreja que ele pertencia. Lá ele pediu perdão a todo mundo, pediu perdão ao pastor que tinha substituído a ele, e ele se reconciliou com Jesus e com a igreja e continuou pregando o evangelho. Você me entende? Então, existem situações que Deus toma para si a responsabilidade e o próprio Deus é que vai cuidar daquela pessoa. Então você não tem como você abençoar, não tem como você amaldiçoar, não adianta. É uma questão de Deus. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai encontrar muitas situações assim. Você vai encontrar, por exemplo, o primeiro rei de Israel, o Saul.
né? E eu tenho na minha vida pessoal outros tantos casos assim. Pense nisso, irmão, é uma palavra para você refletir. Às vezes eu estou falando com um pastor aqui, uma pastora, que já se deparou com isso, né? Mas será que eu não estou preparado? Será que é falta de jejum? Será que é falta de consagração? Por que aquele demônio não saiu? Por que eu oro por aquela pessoa e ele não larga da bebida, não larga do jogo? O que está acontecendo? De repente, pode ser que Deus esteja tratando daquela pessoa lá. Ouviram? Guarda isso aí no seu coração. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ao findar de mais este contato breve com os meus queridos ouvintes, meus queridos que estão aqui do outro lado, no YouTube ali, quem sabe no celular, no computador, no tablet, me vendo e me ouvindo. Visite essa pessoa, meu Pai. Visite a sua vida pessoal, seus negócios, sua família. Abençoa aquela pessoa que está te buscando por uma determinada questão que eu não sei qual é. Mas o Senhor, como é um Deus onisciente, o Senhor sabe. Toca nesse irmão agora. Toca nesta irmã agora. Abre as portas, meu Senhor, e abençoa esta vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, no finalzinho desse nosso contato, eu te peço, se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso. Já fez? Então dê o seu joinha aí, acione o sininho para que você possa receber nossos próximos vídeos automaticamente, ok? Abraço, Deus abençoe e até a próxima, na paz do Senhor.